O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos iniciando hoje a nossa Quaresma de São Miguel. Este tempo de mais oração, de mais penitência, este tempo em que nós somos chamados a viver mais intensamente aquilo que normalmente somos chamados a viver, que somos sempre chamados a viver a oração. Somos sempre chamados a viver a penitência. Mas, em alguns tempos fortes, nós nos dedicamos mais intensamente, com mais afinco, com mais tenacidade, nessas obras que nos auxiliam na nossa santificação. Então, somente, por exemplo, só pelo fato de você já acordar mais cedo, já é uma penitência. Mas seria interessante que você escolhesse uma outra que acompanhasse você durante esses dias. Se você nunca fez a Quaresma de São Miguel, então ok, vamos lá, é a sua primeira vez? Então esta já é a sua penitência. E essa também já é a sua oração. É claro que não se deve colocar represas para a generosidade. Se você quiser ser mais generoso e escolher uma penitência a mais, e quiser escolher uma oração a mais, fique livre, sem nenhum problema. Tudo bem, mas durante este tempo nós iremos rezar mais, iremos fazer um pouco mais de penitência, porque nós entraremos num tempo de combate espiritual. Não tenhamos dúvidas, meus santos, nós podemos até nos esquecer, mas o diabo não, do valor e da importância da oração. E do perigo para o diabo, quando uma alma se coloca em oração. Então vamos lá, durante 40 dias, nós iremos suplicar a Deus, dentre as outras graças, esta graça principal, que Deus nos conceda a sabedoria de trocar os bens da terra pelos bens do céu. Que Deus nos conceda a sabedoria de nós aspirarmos às coisas celestes, e não as coisas terrestres, de nós desejarmos intensamente, e isso, meus santos, é dom do alto. Nós, por nós mesmos, nós não desejamos intensamente as coisas do céu. Nós desejamos conforto, comida, abundância de bens, tranquilidade neste mundo, saúde, beleza, mas desejar a santidade,
desejar a amizade com Deus, desejar crescer no amor a Deus, desejar o céu, isto é graça que vem do alto. Então pedir a Deus que nos conceda esta graça, dentre outras que vocês possam pedir também. Pedir a Deus a graça de odiar o pecado, de odiar o diabo e as suas obras. Nós que tão facilmente somos ludibriados, somos enganados, iludidos pelas obras más, pelas coisas do mundo. É só cada um aqui olhar para o seu coração e vai ver com quanta facilidade nós nos deixamos seduzir pelas coisas do mundo. Com quanta facilidade as coisas do mundo turvam a nossa visão espiritual, enfraquecem a determinação do nosso coração, porque com muita facilidade os nossos bons propósitos caem por terra, muitas vezes motivados pelas coisas do mundo. Então pedir a São Miguel esta graça de uma determinada determinação, de modo que não apenas nesses 40 dias, mas durante toda a nossa vida, nós tenhamos vivos no nosso coração estes propósitos que nós fizemos de viver com mais generosidade, com mais docilidade, com mais obediência à vontade de Deus, à ação do Espírito Santo na nossa vida. Então vamos lá, meus santos. Eu tenho esta experiência, tenho certeza que muitos aqui têm também, de quantas graças Deus nos concede no tempo da quaresma de São Miguel. Mas, que tempo de provação! É um tempo de combate, sim, mas Deus não se deixa vencer em generosidade. Se nós formos generosos no pouco, acordando mais cedo para participar, acompanhando pelas redes sociais, aqueles que podem, participando da missa diária, se nós formos generosos no pouco, Deus será grandiosamente generoso em nos recompensar. Pois bem, então nós estamos iniciando, estamos neste primeiro dia, e é providencial que nós possamos celebrar um mártir no início da quaresma de São Miguel. Hoje é 15 de agosto e na igreja em todo o mundo, hoje é dia de Nossa Senhora da Assunção. Mas aqui no Brasil, quando o dia 15 de agosto não cai num domingo, a igreja sempre celebra no domingo posterior. Então nós iremos celebrar Nossa Senhora da Assunção no próximo domingo, no domingo 21. Neste ano, no domingo 21. Então, como nós não celebramos Nossa Senhora da Assunção, nós celebramos São Tarcísio Mártir, padroeiro dos acólitos, padroeiro dos coroinhas, padroeiro daqueles que servem o altar. Então aqui, meus santos, convido, peço que vocês rezem pelos jovens, pelas crianças que servem o altar, que eles se apaixonem, que eles amem cada vez nosso Senhor, que não seja apenas um serviço exterior para que os outros vejam, que não seja apenas uma imposição dos pais porque os pais querem, mas que esses jovens, eles amem mesmo nosso Senhor, que eles cresçam no zelo a Deus e pelas coisas sagradas. Então é também uma missa em que eu rezo pelos coroinhas e acólitos de toda a paróquia, mas também que nós rezamos pelos coroinhas e acólitos de toda a igreja. Pois bem, então São Tarcísio Mártir, ele viveu em meados do século III, quando houve uma grande perseguição na igreja. É aquele mesmo período de perseguição do diácono Lourenço, que nós celebramos por esses dias, do Papa Sisto e seus companheiros, que foram também martirizados. Então, o menino Tarcísio, de 12 anos, ele foi martirizado neste mesmo período, um ano antes de São Lourenço e São Sisto, um ano antes. Diz aqui que os cristãos estavam sendo presos, porque eram cristãos, e eles seriam lançados à morte. Uns seriam queimados vivos, outros seriam torturados até a morte, e outros seriam lançados às feras. E o Papa Sisto, sabendo muito bem
de que nós não somos nada, meus santos. E aqui, isso não deve ser uma frase de efeito. Nós não somos nada sem Jesus. Sem mim, nada podeis fazer, diz nosso Senhor. Diz lá o catecismo, nosso catecismo, que a criatura sem o Criador se esvai, se acaba, né? Fenece, morre, desaparece. Pois bem, então o Papa Sisto, sabendo que sem Jesus nós não podemos nada, ele queria que aqueles que estavam presos e que seriam martirizados, eles tivessem a força de Jesus no coração. Meus santos, aqui nós devemos parar e pensar, né? Ora, nós somos católicos e nós deveríamos procurar Jesus o mais frequentemente possível. Imagine se houvesse uma fórmula, uma substância, um composto que, se você o tomasse todos os dias, você teria a saúde garantida. Você nunca pegaria nenhuma doença. Você nunca contrairia qualquer doença, câncer, diabetes, qualquer doença. Você ficaria imune a qualquer doença, desde que você, todos os dias, às 5 da manhã, fosse aquele posto. Teria que ser esse horário, esse composto, esse remédio faria efeito apenas neste horário, desde que você todos os dias fosse a um posto de saúde, enfrentasse uma pequena fila para tomar aquele remédio, que em qualquer posto de saúde seria gratuitamente oferecido. Eu tenho certeza, meus santos, que se não todos, eu ousaria até dizer todos, tá? Mas tá bom. Mas muitos iríamos. Percebe que eu estou me incluindo, né? Muitos iríamos todos os dias àquele posto para tomar aquele remédio, aquela fórmula que nos garantiria saúde perfeita, saúde intocável, que nenhuma doença. Nós morreríamos de velhice e morreríamos no dia determinado pelo Senhor. Não morreríamos ou de acidente, mas não morreríamos de doença. Mas nós não temos o mesmo esforço pela Eucaristia, que, se nós de verdade comungarmos, nos torna imunes ao pecado, porque Jesus estará vivo no nosso coração, e se nós fizermos verdadeira comunhão com Ele, os seus desejos serão os nossos desejos, a sua vontade será a nossa vontade, porque a sua vida será a minha vida, porque afinal de contas eu fiz comunhão com Ele. A minha vida é dele, a dele é minha. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, como diz a Sagrada Escritura no livro dos Cânticos dos Cânticos. Então, meus santos, nós infelizmente nós precisamos crescer na fé, para que nós nos esforcemos mais para receber gratuitamente o alimento da vida. Pois bem, então o Papa Sisto, sabendo que aqueles homens e mulheres seriam martirizados, e sabendo que nós somos fracos, ele se esforçou para que eles recebessem a Eucaristia. Aqui me vem à mente agora aquela frase de São Padre Pio: fica, Senhor, comigo, porque com facilidade eu te abandono. Meus santos, se São Padre Pio diz: Senhor, fica comigo, porque eu te abandono com facilidade, o que é que não diremos nós? Então, nós precisamos receber Jesus, e precisamos receber Jesus o mais frequentemente possível, para que Ele nos dê a força necessária para os nossos combates, para que nós não nos entreguemos às paixões mundanas, para que nós não nos entreguemos aos prazeres mundanos. E aqui, quando eu digo, e é importante frisar, quando eu digo para que nós não sucumbamos às paixões mundanas, aos prazeres mundanos, eu não me refiro primeiramente às coisas pecaminosas. Aqui, quando eu aplico a palavra mundana, eu aplico como sinônimo de
imanente às coisas do mundo, às coisas criadas, como o jovem rico do evangelho de hoje. O jovem rico não era um pecador. O jovem rico não era um mundano no sentido pecaminoso da palavra. Ele era um jovem observante dos mandamentos. Ele observava os mandamentos de Deus. Só que Jesus o chamou para uma vida mais elevada. Jesus o chamou para uma vida de apóstolo. Vende tudo que tem, né, e vem comigo. Ele seria apóstolo. Só que ele, apegado aos seus bens, porque era muito rico, ele não quis. Mas percebe, ele era um jovem relativamente bom. São Marcos enfatiza, dizendo que Jesus olha para ele com agrado, com amor. Mas ele amava Jesus, mas amava também tantas outras coisas. O seu coração não era um coração indiviso. O seu coração, no seu coração, Jesus não estava no centro, mas era mais uma das suas ocupações. Então nós muitas vezes estamos na igreja, frequentamos os sacramentos, mas Jesus é mais um. Ele não é o centro ao redor do qual tudo mais gira. Ele não é a base sobre o qual tudo é construído. Ele não é a luz a partir da qual tudo se vê. Mas ele é mais uma realidade na nossa vida. E quando Deus é assim, com facilidade nós podemos abandoná-lo. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser a base, ele precisa ser a luz, porque só assim sendo, nós nos tornamos mais fortes e, de alguma maneira, imunes ao pecado. Então, meus santos, comungar com frequência, comungar bem, né? Comungar estando preparado, e comungar bem, receber Jesus, fazer a sua ação de graças e pedir a nosso Senhor a graça de amá-lo acima de todas as coisas, de amá-lo até mais do que você se ama a si mesmo. Não é assim que diz São Paulo nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22, eu acho que é isso, tá? Mas se não for isso, é capítulo 22, versículo 20, mas eu tenho quase certeza, e aí vocês vão pesquisar e vão saber, mas eu acho que é Atos 20, 22, eu não me importo com a minha vida. Imagine, meus santos, creem em Deus Pai Todo-Poderoso. Que frase é essa? Quem aqui, de verdade, com sinceridade, sem falsa religiosidade, sem hipocrisia piedosa, dizer: a minha vida não é importante para mim, a minha vida não é preciosa aos meus olhos, precioso é o Senhor, importante é o Senhor. Quem aqui pode dizer isso de fato? Mas quem aqui está disposto a pedir a Deus a graça de isso de verdade pedir? Peça a Deus. Vamos lá, pedir a São Miguel essa graça. São Miguel, me ajude a dizer de verdade: eu não me importo com a minha vida, eu me importo com Deus, com a glória de Deus, com a honra de Deus, com aquilo que agrada a Deus. Eu quero agradar a Deus e não aos homens, eu quero agradar a Deus e não a mim mesmo. Eu quero agradar a Deus. A finalidade da minha vida é esta. Pois bem, então, repito, São Sisto, sabendo disso, ele então se empenha para que aqueles que serão queimados vivos, que serão lançados às feras ou torturados até a morte, eles tivessem Jesus, porque a tentação era muito grande. Para que eles se livrassem dessa tortura, era pedido que eles apenas lançassem um punhado de incenso num braseiro dedicado às divindades. Imagine, meus santos, que tentação de você dizer: ah não, eu adoro Jesus no meu coração, e vou e jogo o incenso, mas o que importa é que eu adoro Jesus no coração. Não, meus santos, nós precisamos ser e parecer católicos. Nós precisamos adorar Jesus e parecer que adoramos, e não apenas, entre aspas, ser católico, mas parecer pagão. Não, precisamos ser cristão e parecer cristão. Então, embora a tentação fosse grande, aqueles
mártires, aqueles cristãos fortificados por Jesus, teriam a capacidade de entregar a própria vida. E aí, o menino Tarcísio, de 12 anos, se colocou à disposição. Eu vou. Imagine quem é que vai desconfiar de um menino de 12 anos. Ninguém vai desconfiar. E ele ainda promete, né, sem sombra de dúvidas, iluminado e fortificado pela graça: eu entregarei a própria vida, mas eu não entregarei Jesus. Eu não entregarei a Eucaristia. Vê o zelo desse menino. Eu me entrego, mas eu não entrego Jesus. Eu morro, mas eu guardarei Jesus com a minha própria vida, porque a minha vida não é preciosa. Precioso é aquele que eu carrego no meu peito. Sim, literalmente, ele fez um saquinho com panos e carregou no seu peito. Bem que ele poderia ser também padroeiro dos ministros, né? Carregou a Eucaristia ali no seu peito, como hoje em dia os ministros extraordinários da comunhão eucarística carregam Jesus. Tem a teca, onde eles põem Jesus na Eucaristia, e a teca eles põem em um saquinho junto ao peito, que fica mais fácil, ficar com as mãos livres, às vezes para dirigir, quando vai visitar, levar a Eucaristia para um doente. Então fica com as mãos livres. E assim fez o menino Tarcísio, colocou no peito. E diz que quando ele ia para a prisão levar a Eucaristia, alguns meninos pagãos, vendo caminhar apressadamente, perguntaram-lhe, chamaram-no para brincar também. E ele disse que não, que ele tinha um compromisso. E os meninos disseram: não, vamos brincar. E ele ainda, com mais firmeza, disse não. E disse que aqueles meninos pensaram que ele carregasse algo muito valioso, que de verdade carregava. Mas quem sabe um brinquedo, quem sabe dinheiro. E começaram então a bater nele com paus e pedras, para tirar dele aquilo que de precioso ele carregava. E disse que Tarcísio, agarrado com a mão junto ao peito, assim chegou próximo mesmo à morte, porque amassaram o menino com tantas pauladas. E aqui nós podemos ver, meus santos, o ódio do diabo, né? Lembremos-nos, não é apenas contra carne e sangue que nós lutamos. Então o ódio daqueles meninos pagãos não era apenas algo natural, era algo também espiritual. Aqueles meninos batiam em Tarcísio, que o deixaram quase que morto. Diz então que um soldado passava ali pela Via Ápia, pelo caminho, viu aquele menino naquela situação, afugentou os outros. De Tarcísio se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. E Tarcísio disse: eu sou cristão. E o soldado também era. Disse: eu também sou. E aí Tarcísio abre os braços. E quando abre os braços, não havia mais nada. Ele tinha feito comunhão com Jesus. A carne de Jesus era a sua carne. É por isso que as imagens de São Tarcísio, geralmente os bustos, o seu peito é iluminado por uma Eucaristia, porque ela miraculosamente desapareceu, né? Houve uma comunhão entre o corpo de Tarcísio e o corpo de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos primeiro comungar bem, precisamos aprender, né, suscitar na nossa mente e no nosso coração: eu preciso de Jesus, para que nós recorramos mais frequentemente a Jesus. E precisamos, ao receber Jesus na Eucaristia, pedir a Jesus a graça de uma verdadeira comunhão, porque senão você recebe Jesus na boca, mas não recebe na vida. Você recebe Jesus na boca, mas você não quer ter uma vida como a dele. Você não quer ter os sentimentos como o dele. Você não quer fazer comunhão com ele. Então receba Jesus na Eucaristia e diga: Jesus, para o Senhor a sua vida não era importante. Importante era fazer a vontade do Pai. Ensina-me também que para mim importante seja fazer a tua vontade. Que eu queira também entregar a minha vida como tu entregaste a tua vida, para que eu viva para a tua glória,
como tu viveste para a glória do Pai, para que eu seja desapegado de mim mesmo, como tu foste desapegado de ti mesmo. Que Jesus entrou no mundo dizendo: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E nós precisamos em cada comunhão pedir a Deus esta graça, que nós vivamos para fazer com prazer a vontade de Deus, para buscar com prazer a vontade de Deus, e não as nossas vontades e os nossos prazeres. Que cada comunhão recebida, seja recebida com este Espírito, e que São Tarcísio, este exemplo para nós, interceda por todos nós, para que bem aprendamos a comungar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.